Então, pessoal, atenção, tá? É importante que o colaborador notifique a ocorrência de qualquer acidente de trabalho, por menor que seja o acidente de trabalho, mesmo não havendo a necessidade de afastamento, isso acontece, tá? O colaborador deverá imediatamente comunicar a enfermeira responsável e o departamento pessoal, que é o RH. Tá? Em seguida, seguir o fluxo de encaminhamento do processo, que é a coleta de exame, é jogo rápido, tá? Resolve ali, faz uma coleta de sangue, baseado nos exames de sangue a gente vê o que faz, vocês decidem que façam, né? Tem pessoas que não suportam o uso daquela medicação, né? Que é o retroviral, mas aí entra em consenso com o médico, tá bem? O pessoal fica em acompanhamento mais ou menos até 6 meses, tá? Faz a coleta hoje, daqui 3 meses repete, 6 meses repete de novo, né? E dependendo do caso, faz uso do retroviral por 6 meses, tá bem? Vamos falar um pouquinho de hospital. Então, o hospital é um estabelecimento próprio para a internação de tratamentos de doentes ou feridos, né? Que haja com hospitalidade, né, benevolência e caridade. Hospitalidade, receber bem o pessoal, receber bem o paciente que vem 50 vezes, tá? Tem que receber bem o pessoal, não pode ficar naquela situação, ai, de novo, eu vejo pessoal, em todos os lugares que eu vou, eu vejo, de novo paciente, de novo, é assim. Benevolência, a prática do bem, pessoal. Vamos praticar o bem. Não vamos tratar mal o paciente, não vamos, né? Vamos respeitar, sabe? Caridade, ser caridoso com o paciente, observar que situação ele se encontra. De repente a gente pode fazer uma união ali, perceber que esse paciente passa dificuldades, necessidade, acionar um serviço de assistência social, comunicar a enfermeira para fazer desse tipo de serviço, né? Ou fazer outro tipo de caridade. Acho que a caridade ela engloba também várias coisas, né? Atender bem, tratar bem esse paciente e ser educado, né? O tratamento com esse paciente faz toda uma diferença quando vê a gente tá sendo curativo para esse paciente porque ele queria falar, ver alguém porque o familiar abandona, né? Quais são a classificação dos hospitais? Então, a classificação quanto o porte e os tipos. Porte do hospital: pequeno porte 50 leitos, médio porte 51 a 150 leitos, grande porte 151 a 500 leitos, especial acima de 500 leitos. Os tipos são particular ou privado, público, autarquia, beneficentes e filantrópicos. Particular, tá? Particular ou privado, uma Unimed, né? Público, entidades federais, tá? Autarquias, beneficentes e filantrópicos. Filantropia tem um pouco da ajuda da igreja, né? Com a metade, uma porcentagem SUS, 60% SUS e 40% filantrópico, que seria um auxílio da igreja, vamos dizer assim, filantrópico. Exemplo, Santa Casas, as Santa Casas todas são filantrópicas, tá? A autarquia, vamos ver a autarquia, já passo para vocês sobre a autarquia. Sobre os hospitais ali, pessoal, sobre os leitos, a gente tem uma situação que hospital de pequeno porte, médio porte, todos os hospitais de pequeno, médio porte, eles têm um funcionamento de portas abertas, a maioria, tá? Eles recebem uma verba para isso. Portas abertas, pelo pronto-socorro, tem que atender toda uma demanda, tá? Da população. Dependendo do porte do hospital, a quantidade X engloba esses tamanhos aí. Fluxo de atendimento hospitalar. Eu coloquei esse fluxo para vocês entenderem como que se chega num hospital, tá? Como que deveria de se chegar no hospital. Ele é mais ou menos o que eu achei ali. Pessoal, ali ó, usuário, tá? O usuário chega em uma unidade básica do posto de saúde, né? CAIS, né? Hospital municipal, hospital regional, onde é atendido, tá? Em seguida, o médico avalia, vê a necessidade
de um especialista médico fornecer o usuário ao encaminhamento. Por exemplo, o médico vai avaliar aquele paciente, avaliou, achou que ele tem uma necessidade de encaminhamento hospitalar. Ele vai ser referenciado, tá? Ele vai ser encaminhado, tá? Ele vai, dependendo da situação, tá? Ele vai ser referenciado. Aqui o fluxo daqui de São Marcos, vocês vão na unidade básica de vocês, tá? Dependendo da gravidade da situação, é referenciado para o hospital, tá bem? Centros maiores, tá? O responsável pelo agendamento da unidade de saúde agendará uma vaga no hospital referência junto à central de regulação. Quando é hospital de maior porte, cidades de maior porte, tem que o hospital o atendimento responsável do agendamento da unidade de saúde, se eu tô no postinho e o médico notou que você está necessitando de uma urgência e emergência, ele vai agendar para o hospital, tá, de referência, né, para te ir, tipo, vai ligar para esse hospital e vai entrar numa regulação de leitos, junto com a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria do Estado, né, dependendo da gravidade. Isso ocorre meio que imediato, tá, pessoal? A gente desliga o telefone e logo a vaga aparece, porque depende da gravidade do paciente, às vezes é uma situação que é cirúrgica, tá? E precisa de um atendimento meio que imediato e imediato, tá? Os dois, tá? Que pode requer um pouco de distância de tempo entre essas duas palavras, tá? Aí em seguida a Secretaria Municipal de Saúde entra em contato e avisa, a vaga está no hospital de referência X, agora o usuário pode se dirigir para esse hospital de referência marcado a ser atendido. O que acontece? Às vezes, geralmente quando chega na unidade de saúde, assim, numa unidade básica, o paciente, se ele está mais ou menos saudável, ele consegue se direcionar, ele pode ir por meios próprios, ou talvez a ambulância municipal, onde que entra a ambulância branca para fazer esse atendimento, esse transporte, desculpa. Vocês entendem que a SAMU só pode, ela não pode fazer viagens, né, pessoal? A SAMU atende dentro da cidade para urgências e emergências, né? Cidades maiores, eles atendem realmente casos, o médico fala no telefone, avalia o caso que está tendo, né? E em seguida manda uma ambulância. Em cidades menores, né? Municípios menores, às vezes não tem um acompanhamento médico, porque geralmente a SAMU sai com o médico ou não, tem que sair. Às vezes ela sai com o enfermeiro sim para algum transporte para buscar um paciente, né? Mas o paciente estiver numa parada, numa situação de risco de vida, é obrigatório o médico presente, uma ambulância UTI, que nem se diz, né? Tem uma básica, a básica vai com o enfermeiro, o condutor, o técnico, se eu não me engano. E o que necessita, pessoal? Precisa que uma avaliação pelo telefone, né? Quando liga para a SAMU. Bem criteriosa, o médico faz algumas perguntas, você vai respondendo para ver se enquadra numa situação realmente de risco de vida. Tá? Aí é assim que esse fluxo funciona. Então, pessoal, pro outro slide agora, eu coloquei também protocolos básicos de segurança do paciente. Aqui tem 5 protocolos, tá? O protocolo de úlcera de pressão, higiene das mãos, cirurgia segura, protocolo de segurança na prescrição, no uso de administração de medicamentos, identificação do paciente. Pessoal, protocolo de úlcera de pressão. Mensalmente, a gente faz um levantamento de protocolo de núcleo de segurança do paciente no hospital, que a gente tem que fazer atas mensais para ver a quantidade de pacientes que tiveram úlcera de pressão, por tempo de internação, né? Se ocorreu, se teve alguma situação que já veio com úlcera de pressão de casa, né? Se teve um quadro de piora ou não. A gente tem que ter essas atas mensais, tá? Inclusive tem um responsável por essa comissão e tem reuniões mensais por isso, tá? Higiene das mãos, tá? Higiene das mãos, isso todas as instituições hospitalares têm que ter, ela geralmente tem um portfóliozinho colado na parede como se higieniza as mãos, né? De que forma. E isso tem que ter 1 a 2 treinamentos anuais nos hospitais, reforçando a higiene das mãos, com dinâmicas, com
com como lavar exatamente as mãos. É uma coisa que a gente sabe, mas é uma coisa que tem que se fazer, porque é um meio que realmente transmite os micro-organismos e é onde que se mutam os bichinhos, tá? Tu atendeu um paciente primeiro numa cama, vai pular para outra, tu tá passando os bichinhos daquela cama para outra, entende? E é um meio de disseminação de micro-organismos. Protocolo de cirurgia segura. Também temos, né? Esse protocolo de cirurgia segura, ele relata também a cirurgia exata, o local certo, né? Evitar danos. Tá? Há rumores, não daqui, em outros lugares, várias pessoas falam, quando falam em cirurgias seguras, de operarem um membro e é para operar outro, né? Operar um braço, operar o outro, né? Principalmente em tempos marcados de cirurgias eletivas, né? De tempos assim, aí fazendo uma operação errada, né? Também tem segurança na prescrição, uso de administração de medicamentos. Isso também é fundamental. Segurança na prescrição. Pessoal, tem que saber, tem 3 João no quarto. Quais João? O João da Silva, o João de Melo, o João Fonseca. Gente, tem que cuidar na administração de medicamentos. Você pode dar a medicação do João X para o outro João. Você pode matar o paciente, né? Medicando com medicação errada e também deixar dele fazer o uso da medicação correta dele. Tá? E a identificação do paciente. A identificação do paciente, então, obriga todas as instituições, né, a fazer o uso da pulseira para identificar esse paciente correto, né? E também na prescrição do paciente tem que estar o nome dele completo, né? O nome dele. E sempre dar uma olhadinha na prescrição, ver se aquela prescrição condiz no que tem todo o prontuário do paciente, tá? Se é o mesmo paciente, né? Se esse João é o João mesmo Melo, todos os documentos são do João Melo, sabe? Isso é um risco, tá, pessoal? Isso acontece. Esses protocolos só existiram porque realmente tem muitos erros, ok? Segurança do paciente, então, representa um dos maiores desafios para a excelência da qualidade do serviço em saúde, uma vez que as condições de trabalho comprometem a qualidade do cuidado em todo o país, principalmente na rede pública de saúde. Isso é geral, tá, pessoal? Rede pública e nos hospitais também acontece, tá? Então, o Ministério da Saúde incentiva os serviços de saúde a desenvolver as seguintes ações de melhoria: identificar corretamente o paciente, melhorar a comunicação efetiva, incentivar a higienização das mãos. Pessoal, não é só a gente que higieniza as mãos. Um paciente que chegar, higieniza as mãos, o acompanhante dele também. Vocês podem pedir, por favor, o senhor pode lavar suas mãos ali, por favor, né? Para manusear, para auxiliar alguma coisa, né? Deixa eu ver. Prevenir, controlar, notificar eventos adversos. Evento adverso, pessoal. Bem interessante. Evento adverso é o seguinte. Eu tô pulsionando o paciente e eu preciso, antes de botar o equipo do soro, eu preciso conectar o extensor, tá? Pra ter 2 vias pra me utilizar, não só o equipo do soro no abocate, entende? Tipo isso aqui. Aqui tem uma agulha, tá? Aí eu preciso conectar aqui, tá? Aqui, ó. Conectar aqui. Eu não vou conectar só isso aqui, o equipo. Eu vou conectar uma via aqui que é o extensor chamado. Ele tem 2 vias. Tá? Alguns hospitais usam a dândula, que é uma torneirinha, e fica 3 vias. Só que nesse abocate, esse material não encaixa. Isso aqui é um evento adverso, tá? Tudo que não for compatível, não encaixar ou dar algum dano, tem um furo, alguma bolsa coletora do sistema fechado de urina lá, onde vai desprezado o xixi, pode estar furado, também é um evento adverso, tá? Geralmente nas grandes marcas acontece isso, aí é uma remessa de lote que vem errada. O que a gente faz? A gente notifica um evento adverso, manda, entrega para nossa chefia, elas fazem os devidos encaminhamentos, tá bem? Para o serviço que comprou, notificando, entende? Para recolher esse lote e tal. E também para medicamento serve, tá, pessoal? Esse tipo de situação. Reduzir riscos de lesões de paciente decorrente de quedas, elevar as grades, tá? Assegurar cirurgias com local de intervenção, procedimentos, pacientes corretos. É aquilo que eu disse para vocês, cirurgia errada, no membro errado. Administrar a segurança dos medicamentos, principalmente de alto risco, sangue e hemocomponentes. Pessoal, essa questão de hemocomponentes, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se vocês forem atuar com hemocomponentes, peço para vocês se qualificarem. Trabalhar com sangue não é fácil, é uma coisa muito séria, tá?
e requer atenção, habilidade e segurança. Não é simplesmente aprender o que teu colega te ensinou a instalar o sangue. Eu sei instalar o sangue, eu sei verificar os sinais deles 15 minutos antes de instalar, 15 minutos o tempo que tem que verificar, conforme for. O sangue ele deve ficar até no paciente no máximo 4 horas instalado, tá? O mínimo de tempo para terminar é 2 horas, tá? Ele não pode terminar 1 hora, até pode em alguns protocolos, mas todas as instituições preconizam que ele termine no mínimo em 2 horas, de 2 a 4 horas, tá? Porque o paciente não pode receber esse volume tão rápido, tá? E é risco. Ele também, nos dias de calor, ele não é legal que ele fique 4 horas descendo, porque ele coagula, né? Entende? E assim como os dias muito frio, ele também dá muito gelado, fica muito tempo recebendo, entende? Mas ele tem uma refrigeração X para poder receber. Então, quando vocês forem fazer alguma situação relacionada a sangue, eu peço que vocês vão atrás, peçam qualificação do serviço para orientar vocês melhor a atuar nesse meio. Por quê, pessoal? É um risco sim, é perigoso trabalhar com sangue, não é que seja ruim. Eu acho bem legal, se eu tivesse condições agora de escolher, eu gostaria muito de atuar e fazer um curso sobre sangue. E geralmente as pessoas que trabalham em hemocentro, no bancos de sangue, tem uma qualificação, tem que entender muito sobre sangue, sabe? Todos os detalhes, não é simplesmente instalar um sangue ou um plasma, tá bem? Pedem cursos, né, e orientações para encaminhar vocês, tá? Para atuar nessa parte. Administrar, então, medicamentos, principalmente de alto risco, sangue e hemocomponentes. Reduzir o risco de infecção relacionada ao cuidado da saúde. Estimular a participação do paciente na assistência prestada às ações de prevenção e quedas de úlcera de pressão. Então, pessoal, ali, estimular a participação do paciente na assistência prestada e ações de prevenção de quedas de úlcera de pressão. Quedas. Geralmente, o paciente idoso vai ter que ter uma pessoa cuidando para não ter esse risco de queda, né? Estimular a participar pacientes na assistência prestada às ações de prevenção de úlceras de pressão. Pessoal, paciente bem nutrido, tá? Paciente bem nutrido, com uma nutrição balanceada, baseada com o que realmente ele necessita de alimentos e tal, as composições desses alimentos. Esse paciente é difícil de ter uma úlcera de pressão. Claro que precisa ter toda aquela situação da mudança de decúbito. Paciente magro, idoso, geralmente é muito risco de úlcera de pressão, que seria as feridinhas, né? Nos pontos, nesses pontos aqui de quadril, nessas pontas, nessas partes calcâneo, né? Geralmente aparece. Agora eu vou fazer um último videozinho bem pequenininho para finalizar, tá, pessoal?